Olá, amigos do Movimento Espírita Mundial. Meu nome é Marcelo Neto. Estamos aqui em Brasília, na sede da Federação Espírita Brasileira, representando a Edicelfa América, e temos a honra de estarmos aqui com o nosso irmão, confrade, presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho Barreto Neri. E nesta oportunidade, que é muito importante, estamos aqui e o Conselho Espírita Internacional nos solicitou algumas perguntas, mas eu vou direcionar estas perguntas ao nosso confrade aqui, Jorge Godinho, para que ele possa nos responder também. O que você acha, Godinho, de Portugal estar mais uma vez sendo o anfitrião, recebendo o Movimento Espírita Mundial para sediar mais um congresso espírita de tanta importância? Eu verifico que essa escolha, ela passa por um processo que o próprio Conselho Espírita Internacional o faz. No momento que se escolhe um país, é porque aquele país, naquele contexto, naquele momento, é o que melhor proporcionou as condições mais adequadas para que o congresso seja feito. Portugal está pela segunda vez, então isso é sinal de que o país tem condições de fazer um congresso exitoso e um congresso de acordo com aquilo que o próprio Conselho Espírita Internacional colocou como sendo os requisitos para que o país pudesse abrigar esse conselho. Mas além disso tudo, a segunda vez que se faz um congresso já demonstra que este país, que as pessoas já têm uma experiência anterior. E isso conta muito, porque não está se fazendo pela primeira vez. E o que nós desejamos, e pelo caminhar desde o início que Portugal colocou à disposição este momento, nós temos observado que o congresso será bastante exitoso, não só pela experiência já vivenciada por Portugal, como também da maneira como está sendo processado o acolhimento de todos nós, e já estamos ansiosos para chegar a essa data. Que maravilha, que maravilha. Sem dúvida, as terras portuguesas são muito caras aos nossos corações, pelas nossas heranças culturais, pelas nossas descendências, falo particularmente, mas com certeza, o Brasil deve muito a Portugal. Por causa desta afinidade entre os dois países, Brasil e Portugal, certamente as delegações serão muito grandes, muitas pessoas brasileiras que estarão visitando, espíritas que estarão visitando Portugal. E o que você acha desta proximidade, deste vínculo espiritual que une estas duas belas nações, Portugal e o Brasil? E também, qual a importância disso? Você acha que isso talvez, nesta ligação que é visceral, do ponto de vista espiritual entre estas grandes nações, pode ajudar na disseminação da doutrina espírita pelo mundo ocidental, visto que a grande quantidade de obras espíritas está escrita na língua portuguesa e esses dois países compartilharem da mesma língua? O que você acha disso? Olha, é uma pergunta muito interessante e que nos faz remeter, naturalmente, como você falou, às questões não vinculadas ao plano físico, mas à gênese de tudo isto, né? Quando nós tivemos as informações pelo plano espiritual, quando o Chico, pelo Humberto de Campos, nos traz dos anais do plano espiritual a história desses dois países, nós vamos verificar aí este vínculo já feito desde lá, em épocas remotas, na Idade Média, quando o Cristo assim desejou que as terras novas fossem descobertas. E delegou naquele momento a um espírito que nasceu em Portugal. E, como nós sabemos, é Dom Henrique de Sagres, né? Exato. E a partir daquele momento houve o singrar, os mares bravios, que à época eram temerosos, até o momento que essas terras foram ditas, descobertas, sendo um mundo novo. E a partir daí esse vínculo Portugal-Brasil, como sendo colônia de Portugal, e que nos dias de hoje reflete neste vínculo muito, como você falou, visceral, onde esses dois países têm em comum uma língua, né, que é preservada até os dias de hoje, e em comum essa gênese espiritual, onde dois espíritos designados pelo Cristo, um
Nós já sabemos, Elio, que é a encarnação de Dom Henrique de Sagres, e o outro Ismael. E hoje nós sabemos que esses dois espíritos são responsáveis pela governança desses dois países. E isto faz com que esses laços cada vez mais se estreitem. Quanto à questão da divulgação, nós observamos que Portugal, por falar a mesma língua, deste acervo que veio do alto, que está na língua portuguesa, tem uma vantagem de que esta doutrina ela prolifere neste país com muito mais velocidade e intensidade, porque os livros que nós temos hoje, quase milhares de livros, à disposição da língua portuguesa, Portugal pode usufruir de todos esses livros. Enquanto os demais países europeus de outras línguas, demora mais um tempo, porque é um processo de nós transformarmos da língua portuguesa nas línguas dos demais países. Isso demanda mais um pouco de tempo. Perfeito. Então essa ligação e essa questão da divulgação no Ocidente, eu vejo de uma importância muito grande, como sendo Portugal aquele que poderá fazer com que também nestes países possa chegar à doutrina espírita com maior rapidez, já que nós temos um país num continente que ele poderá ser um Brasil, conhecendo toda a literatura espírita sem maiores dificuldades, porque a língua é a mesma. Sem dúvida. E isso facilita, porque quando nós olhamos os países de língua portuguesa no mundo, o interessante para que nós possamos verificar essa gênese e o planejamento espiritual é que nos 5 continentes nós temos países que falam a língua portuguesa. Verdade. Então, em termos estratégicos, nós vemos isto que é um trabalho que não só no Ocidente, mas também no Oriente poderá chegar essa mensagem pela própria língua portuguesa e, naturalmente, se espalhando pelas demais línguas. Maravilhoso. E Godinho, o que você acha deste tema que foi escolhido para o 8º Congresso Espírita Mundial em Portugal? O tema Em Defesa da Vida. Parece bem apropriado, não é verdade? Eu não diria nem parece. É muito. Eu vejo que é oportuno, está no contexto. Se nós fizermos uma análise no mundo sobre a questão da vida, a valorização da vida, nós verificamos que os índices de suicídio ele tem aumentado assustadoramente. E é natural que neste momento possa ser trazida uma mensagem de renovação, uma mensagem da imortalidade, uma mensagem de que somos espíritos imortais, porque naturalmente as pessoas buscam este tipo de atitude que nós consideramos um crime perante as leis divinas e contra o próprio indivíduo que busca isto. É uma responsabilidade grande que ele assume perante si as leis do Pai. Nós verificamos que há uma ausência de algo além do nascer, viver, morrer. Porque quando se restringe a este período, que é de uma vilegiatura, de uma existência, naturalmente o indivíduo pode ter tudo na vida, mas fica um vácuo, alguma coisa além disto. E se algum problema surge, que a própria vida poderá resolver, ele possa ser que esse problema para ele seja intransponível. Aí ele busca nada e não quer resolver o problema, acha que aquilo é muito impossível de ser resolvido, busca estas soluções que no nosso entendimento não é solução. Quando você fala um tema como este, que coloca à disposição da sociedade para você falar sobre a vida, mostrar o além, o aquém a essa existência, conscientizando as pessoas da imortalidade, eu vejo que é oportuno, porque é um momento em que nós temos a oportunidade de mostrar aos encarnados, quanto aos desencarnados, que deve ser também uma quantidade enorme, que nós não sabemos, discussões sobre este tema, mudando essa psicosfera, mudando estes pensamentos, para que traga a todos a esperança, que a esperança, já um amigo me disse, que é uma bela companheira de viagem, né? E que nós possamos tê-la ao longo de toda a vida e levar neste momento a todos aqueles que ali estarão presentes e os registros que certamente ficarão aí para a posteridade sobre este tema. Perfeito, perfeitamente, ótimo. E gostaria, no final desta nossa conversa, desta pequeníssima entrevista, que você nos trouxesse algumas palavras finais. Tudo bem.
Eu gostaria também de fazer um convite, porque você está me fazendo uma entrevista, né? E uma coisa tão informal que nós estamos fazendo, eu gostaria também que você, após, desse a sua opinião a respeito do tema, né? Perfeito. E naturalmente você deve falar as suas palavras finais. Mas neste momento eu gostaria de convocar a todos, aqueles que são espíritas, que nós estamos vivendo um momento que o próprio codificador, ele relembra no final do Livro dos Espíritos, no item 5, na conclusão, quando ele fala do terceiro momento da aplicação das ideias espíritas e as suas consequências. O primeiro momento foi da curiosidade, ele disse que tinha passado. O segundo momento é o momento da reflexão, do estudo, da filosofia, da ciência. Era o momento que estava se vivendo à época, mas nós já estamos há 159 anos da doutrina espírita entre nós. E o que observamos é que este é o momento da aplicação dessas ideias. E o que eu poderia dizer é que nós possamos vivenciar esta mensagem que está aí à nossa disposição para que nós possamos ser melhor a cada instante do que o momento que passou. Maravilhoso, maravilhoso. Eu faço das palavras do nosso irmão, confrade Jorge Godinho, as minhas, e dar os parabéns, congratular a Federação Espírita Portuguesa e o Conselho Espírita Internacional por esta iniciativa, promovendo cada vez mais estes eventos, convocando a um movimento espírita mundial, para que a gente possa, nas reflexões em conjunto, naquele país maravilhoso que é Portugal, estabelecermos novas bases. Ninguém quer de maneira alguma estabelecer num momento específico a mudança de uma nova era, porque esta nova era, ela vai se construindo dia a dia. Mas como Godinho muito bem falou, sairmos do momento da curiosidade para pormos em prática estes postulados que são, sem dúvida, revigoradores, que são transformadores. E aí sim, uma vez colocando-os em pauta na nossa própria existência, a vida passa a ter uma nova existência, um novo sabor. E aí sim, a defesa da vida passa a ser conclamada, colocada em prática em todos os seus aspectos, com muita gratidão ao Criador e ao nobre e queridíssimo Jesus. Muito obrigado a todos vocês. É uma honra estar participando do Congresso Espírita Mundial aqui em Portugal, este 8º Congresso. Muita paz.